Tomás Miranda, luthier de profissão, é médico de instrumentos ou afinador de sonhos, como alguns lhe chamam. No final da década de 70, sonhava com os instrumentos das montras. Do sonho à realidade, foi um percurso feito de paixão e muita entrega. Hoje repara e restaura instrumentos de uma oficina intimista na rua Poiais de São Bento, em Lisboa. Namora os instrumentos e dá sopro à música. Elege o prazer do encontro com os músicos de renome portugueses e estrangeiros, com quem acaba por fazer amizade. Tomás, Sim. qual é o verdadeiro trabalho do luthier? Como é que se cura um instrumento musical? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que primeiro temos que namorar o instrumento para podermos entender o que é que ele precisa, quais são os registros do percurso da vida dele, e temos que fazer um bocado essa leitura e não ter pressa absolutamente nenhuma, porque quando apressamos, encurtamos, vamos por atalhos, chegamos ao fim, tratamos de alguma coisa, mas não daquela peça. Portanto, há que interiorizar e aguardar que haja, digamos, uma janela a algures. Não podemos invadir, mas há de haver um ponto, e isso acontece muito pelo contacto com as mãos, por exemplo. Para eu fazer uma leitura de um instrumento, primeiro tenho que perceber a temperatura do corpo, tenho que pegar nele, e é aí que acontece o tal namoro, porque de repente é como se entrasse num filme, bebesse as tensões que estão registadas. Nessa altura, quando sinto as tensões, imediatamente me aparece a imagem do músico e, portanto, o instrumento não está sozinho, não é? Para ter aquele registro de tensões, de outras coisas escondidas, aquilo foi-lhe conferido por alguém, foi-lhe conferido numa relação muito íntima com a pessoa que o utiliza. E, portanto, a partir desse momento já estou a construir um triângulo que é muito interessante, que é a minha abordagem, é o meu olhar, de, através do instrumento, chegar ao músico, e então vão aparecendo imagens, vou construindo imagens, e a partir de uma certa altura desligo-me um bocado do sítio e já estou numa viagem muito bonita. Isso é uma fusão total com o objeto, não é? Sim, e sobretudo é uma libertação interior também, porque eu acho que só conseguimos chegar às coisas numa liberdade possível, não é? Porque há coisas que não vemos se estivermos presos. E então todo esse processo, chego à construção de um desenho em que realmente o sonho tomou alguma forma, mas eu não sei onde é que ele vai parar, onde vai terminar. Portanto, quero entrar no sonho e quero seguir a viagem. Por aí fora, às vezes não sei bem descrever, porque até um sombreado, o sistema mecânico, por exemplo, que os instrumentos, neste caso, têm que ter, são, digamos, as peças físicas que nos permitem depois viajar pelo sonho. E então chega a uma altura que não estou só com o instrumento, não estou só com a música, estou com um universo de beleza incrível, porque imagino que o músico, ou parte do músico, tem um movimento que é muito importante, um movimento que pode ser muito bonito, que é o articular os dedos sobre a escala do instrumento, onde encontra as peças mecânicas que, quando olho para elas, não são mais que folhas da natureza, árvores, plantas. São esse universo tão bonito, e depois acontece aquela fusão, aquela dança bonita. Isso é uma magia, não é? Completamente. Claramente. Eu, sem querer,
gosto destes sítios porque eles me chamam também. E quando estou por aí, eu acho que depois acontece qualquer coisa extraordinário, como quando cheguei aqui dentro, olhei para esta luz e fiquei, bem, isto é fantástico. E o meu sítio é um sítio que é uma cave, que não tem, praticamente não tem luz do dia, tem alguns reflexos. Mas é precisamente esse sítio que me permite estar ali fechado e abrir a mente e ir à procura de luz. E então essa luz aparece-me no trabalho, mas aparece-me também com formas variadas, por exemplo, a transparência da água, o vento que faz mexer a vegetação, aqueles sons que ainda não são muito audíveis, mas são consequência de um movimento, e o som acontece precisamente através do movimento. De repente estou num sítio e deixo-me embebedar por esse sítio e hei de chegar a outro sítio que é a porta de saída e está o trabalho feito. E isso, tudo o que faz tem que ter um sentido para o músico, que é no fundo que é quem o procura para curar o instrumento. Tem. É o instrumento que se adapta ao músico ou é o músico que se adapta ao instrumento? Há aqui ninguém aqui tem que ser forçado. Se for um músico que se adapta ao instrumento, vai tornar um instrumento preso e feliz, e toda essa tensão negativa que passa para o instrumento ele recebe a dobrar. Portanto, não é um bom casamento. E nós vamos ouvir um som que não é melodioso. Basta, quando os músicos estão a interpretar, se tivermos o cuidado de olharmos para a expressão, para os olhos, percebemos perfeitamente quando eles estão ali a sofrer, cheios de medo, mas também percebemos quando eles estão a soltar, estão a experimentar a estrada da liberdade, que é fantástico. Portanto, o meu papel é criar uma aproximação, é harmonizar esses espaços, é eu aproveitar do músico a estrutura que eu leio, não é? E essas forças todas serem direcionadas para o músico e o músico ter para o instrumento e o instrumento ser preparado para receber isso. Portanto, tem que haver aqui uma combinação de forças onde seja possível ter um movimento de elasticidade, as coisas têm que deixar de ser pesadas, os corpos encontram-se e dançam, não se agridem, dançam. Quando se atinge essa dança, então, o músico já foi levado. O instrumento não é só um instrumento, o instrumento é a grande nave e o universo, já nem sei. O Tomás fala dos instrumentos quase como seres vivos, não é? Completamente. E sei isso, vou sabendo isso, aliás, e se estiver enganado, até agradeço, porque gosto desses sítios. E, claro, hoje em dia até estamos num gravíssimo problema, que é a velocidade do clima, onde eu percebo que os instrumentos foram concebidos há muito tempo atrás e não foram muito alterados, porque cumpriram formatos de vendas, vendem-se, enfim, e procura-se muito lucro antes de se procurar o conforto. E o que é que acontece? Hoje temos dois corpos, que é o corpo humano e o corpo do instrumento, que é um outro corpo, e até posso imaginar que seja uma extensão do corpo humano também. O que é que acontece aqui? São dois tempos diferentes a receberem as diferenças da temperatura. Portanto, está um doente para um lado, o outro doente para o outro, e para mim começa a ser muito difícil, e aí entramos naquilo que estava a falar há um bocado, nos ângulos. Porque para criar elasticidade e movimento, nós temos que criar uma estética, temos que criar toques leves. Por exemplo, se imaginar o bailado, os bailarinos, estivermos atentos, eles pouco
põem os pés no palco e quando põem de uma forma muito elegante, de modo que parecem suave. molas. Exato. É exatamente por aí que eu acho que os corpos têm que se tocar, o instrumento e o músico, não com tensões. E quando o tempo cria situações graves, que é, às vezes antes dos concertos, basta ensaiarem numa sala que tem uma temperatura, que podia ser a temperatura certa, passam para o palco ou passam para outra temperatura diferente, o que é que pode acontecer? Pode-se ir para tocar e os corpos não tiveram tempo de se adaptar. O corpo humano talvez seja mais rápido, o instrumento não. Demora mais tempo. Demora mais Bem, tempo. coisa fantástica. E então é por aí que eu jogo muito. E então, o que é que eu posso fazer? É libertar as coisas o mais possível. Por exemplo, sistemas mecânicos que se tocam, por exemplo, assim, eu tenho que os pôr a tocar apenas num ponto. E quando... e fui percebendo que quando eles tocam num ponto, a transmissão e a projeção do som é muito mais longínqua, muito mais profunda. E então, conseguindo que o instrumento tenha essas possibilidades, o encontro dos dois, do músico e do instrumento, é um namoro incrível. E aí está a curar emocionalmente o músico. Exatamente. E, aliás, há outra coisa, porque os ângulos são a base de tudo, da luz, disse eu ainda há um bocado aqui no estúdio, estávamos a ver os pontos, eu estava a perceber que tem que ser assim, porque a projeção, os sombreados, todas essas sombras que nós não podemos não captar bem, mas são energia que nos permitem mais lucidez e mais liberdade. E o Tomás é também, ao mesmo tempo, é um inventor, ou seja, cria peças, a partir dessa beleza, desse movimento, cria peças novas para os instrumentos. Bom, vai acontecendo, porque cada reparação, cada restauro é uma viagem, e devo acrescentar também que eu posso fazer 1000 restauros, mas isso não me garantiu nada. Só me pode ter garantido alguma coisa, é respeito. Porque nunca posso transportar essa experiência como uma coisa, uma forma de poder. Não, eu nunca sei como é que vai ser. E gosto até de ser surpreendido. E é por aí que, através dos ângulos, me surgem formas mais para a frente e tem muito a ver com o som e com a projeção do sonho, a possibilidade do sonho. Então, olhando para uma planta, olhando para um pássaro, se estiver atento às formas, por exemplo, um pássaro que, pronto, a vida dele é mesmo no ar, não é? Qual é o desenho dele? É uma lição incrível de percepção, porque eu, através desses desenhos, eu vou fazer peças. Porque, afinal, os pássaros são os músicos mais perto de Deus, não é? E então... E a natureza é perfeita, não é? A natureza e já criou instrumentos a partir da natureza, não é? Com sons absolutamente... Sim, aliás, a minha proposta, tantas vezes, os músicos estão a experimentar, e eu estou muito atento às expressões e também muito atento ao som. Basta uma pequena hesitação, algures, que eu disse, espera aí, não, porque isto... eu tenho que estudar e não sei o quê. Eu disse, não tens que estudar nada, isso não é assim. Até os convencer que pode ser de outra maneira. É fantástico. Então a relação com os músicos é fundamental, essa sua relação com os músicos. Aliás, eu só posso sonhar com as dificuldades deles. Porque nada está completo, é um processo em construção, e esse triângulo é alimentado pelas diferenças entre mim e entre eles. As diferenças aqui são as portas. Não é só um técnico, é muito mais do que isso, não é? Eu devo ser tudo menos técnico.
É por isso que há tanta música para o coral. Inclusivamente já suscitou paixões. Houve alguém que já se apaixonou por si. É evidente. Por ter curado o seu instrumento. Bom, eu não vou entrar em falar em nomes, mas a Sofia falou uma coisa fantástica, que é o melhor caminho é haver amor. E quando eu paro para olhar para o músico, para ver o que é que ele tem para me dizer, mesmo com a linguagem dele, só preciso que ele fale e eu tento extrair dessa conversa o que eu preciso. E isso, à partida, eu tenho a noção que tenho a sorte de fazer o que gosto. Logo, à partida, tem que ser um trabalho de amor. E o som é amor, quer dizer. Portanto, muito facilmente me apaixono por alguém, pelo percurso. E se me apaixonar, ainda o trabalho vai ser mais bonito, e então pode-me surgir... Ainda mais profundo, não é? É profundo, é profundo. Porque há outras coisas que aparecem e que acrescentam, e é muito perigoso para mim, porque posso vir a fazer trabalhos impossíveis, em que são trabalhos dirigidos a uma pessoa e não quero repetir isso. É muito cansativo, mas são registros que ficam... E quando me cruzo, até fico um bocado assustado, porque é como se eu deixasse coisas, algures, que são coisas que alguém vai pegar e vai seguir. Mas nesse caso, está-se a apaixonar pelo músico, pelo instrumento? Por tudo, porque tudo já é o envolvimento já de tal ordem que já não sei sair disso. Está tudo. Está tudo ali. Está tudo ali. E o Tomás tem a trabalhar consigo o Fábio. Eu já fui lá ao ateliê, fico fascinada porque o Fábio está sempre a sorrir, tem o sorriso estampado no rosto. Há quem lhe chame um aprendiz de feiticeiro. Sim. E na opinião do Tomás, o Fábio vai continuar a profissão porque tem um talento especial. Como é que encontrou o Fábio? Como é que o ajudou a desenvolver esta arte? Como é que isto aconteceu? Vou resumir, não vou entrar muito em detalhes para encurtar aqui, mas o Fábio também eu encontrei por acaso. Ele tinha, naquele ano, ele tinha escolhido um curso na universidade que depois não se concretizou. E a ideia dele, como era seguir, nesse espaço de tempo desanimou. E teve assim uma paragem que não estava a ser boa, não é? Entretanto, a mãe dele conhecia-me e pediu se eu lhe arranjava umas horas para ele para sair um bocado da rua, não é? Para não se envolver. Eu disse, pronto, ok, vou ver isso. Dias depois estava lá o Fábio. O Fábio era para ficar umas horas, mas ficava lá às 8 horas. E eu fiquei assim um bocado preocupado, e não sei, porque era só umas horas, mas ok. Depois chega ao fim do mês, comecei a pensar, o miúdo está aqui, eu arranjei-lhe, pronto, um ordenado, e quando dei por isso, ele estava mesmo lá dentro, e eu estava com um problema enorme, que era ele ocupar o tempo todo a arrumar lá uns papéis na secretária, a ver-me a trabalhar, mas aparentemente não tinha qualquer interesse pelo que eu estava a fazer. Era uma coisa para ele muito estranha. E eu andava preocupado, porque o tempo passava, ele tinha 18 anos, ou 19, já não sei, e eu percebia que ele tinha que seguir alguma coisa. Bom, um dia vou descer as escadas, porque aquilo é uma cave, e vejo que ele estava a desenhar qualquer coisa. E então eu cheguei ao pé e disse, mostra o que é que estás a fazer. Ele ficou um bocado intimidado, e não sei o quê. Eu disse, não te preocupes, mostra-me, gostava de ver. E vejo um desenho lindíssimo. E eu fiquei assim, o que é que estás a fazer? Isso não tens nada por baixo? Porque ainda pensei que estivesse a copiar nada. Eu disse, minha Nossa Senhora, o que é que eu vou fazer com isto? Ele era tão bonito e tão dele, que não... Eu comecei a pensar, este gajo tem que ir para ali. Foi assim, vou arranjar forma
Do entusiasmar. Sim, então, todos os dias chegava, contava-lhe uma história e, sobretudo, fazia viagens a mestres que tive, que conheci, da minha relação com eles, como é que se aprendia na época e disso tudo, criar-lhe ali margens de interesse, até que ao fim de algum tempo ele estava a reagir. Eu deixei-o entusiasmar e um dia digo assim, queres passar para ali? E eu, quero. Porque eu percebi que ele tinha mãos, só que as mãos dele não estavam a olhar para aquele lado. E então comecei a entusiasmá-lo, a dar-lhe alguns pequenos trabalhos e, sobretudo, a elogiar imediatamente as coisas que ele fazia, as pequenas coisas, porque para não o perder foi um truque, mas também não foi um truque de risco, tinha que ser por essa via, não é? E com o tempo passa, ele começa a fazer coisas e passam-se praticamente 20 anos e ele hoje é o meu seguidor, não é? Então já estão juntos há mais de 20 anos, não é? Portanto, caramba, essa história do aprendiz de feiticeiro, já nem sabemos quem é quem. De onde é que... eu já disse, olha, daqui a algum tempo eu vou até pedir emprego, porque eu vou-lhe passar aquilo para ele, a oficina é para ele, e ao mesmo tempo eu tenho alguma coisa interior de cumprida, porque eu sou o último de uma geração que vem desde 1870, que só nos poucos anos para trás é que eu percebi quem era essa pessoa e de alguma forma no meu percurso eu sabia que havia algo mais. E só muito mais tarde um amigo meu que foi à Torre do Tombo oferece-me como prenda de anos a história desse senhor que era o Custódio Cardoso Pereira, que em 1870 tinha uma fábrica a vapor que formou 80 pessoas nessa época. Hoje as firmas têm 2 ou 3 ou 4 pessoas e não passam disso. Então, ele teve um percurso que fazia todo o sentido, que eu já fazia sentido. Quando eu leio aquela história, eu percebi porque é que eu era atraído. E não, cada um pensa o que quiser, mas eu acho que de alguma forma legado, cumpro. E é isso que eu estou a fazer, a contar essas histórias ao Fábio e neste momento já o coloquei em termos de mercado numa relação de respeito com os músicos, de muita confiança. Eu já vou dizendo que eu já não estou muito por ali, mesmo para que estes últimos anos o recebam, para ele continuar. Eu só quero ser o ajudante dele, por isso quero ficar por aí. Mas a história acho que vai ser assim. Pelo menos na minha cabeça já foi. Depois o tempo que faça o que quiser. Não? E qual é uma característica que o Tomás considera que o define fortemente? É um ser humano muito sério e sim, muito, muito sério. E quando digo sério, acho que estou a dizer tudo. Fico por aí. Obrigada. Muito obrigada, Tomás. Foi fascinante esta conversa, muito inspiradora. Eu é que agradeço. Obrigada. Este podcast é apresentado por Fidelidade Studio, um espaço disruptivo localizado na Nova School of Business and Economics. Através da gravação de vídeos e podcasts, pretende aproximar as novas gerações ao setor dos seguros e da fidelidade. Acompanha-nos no Spotify, YouTube e em fidelidadestudio.pt.